Boa noite a todos. Nós vamos iniciar então a nossa jornada de agora com a nossa prece. Deus Pai, Criador da vida e Senhor de cada hora que ainda aqui dispomos. Nós pedimos a sua assistência do plano espiritual, dos mentores dessa casa, para que os momentos que aqui formos desfrutar sejam produtivos e que possamos levar, cada um, uma mensagem útil para as nossas casas, o nosso retorno. Te pedimos as bênçãos e as proteções necessárias e licença para iniciar o trabalho dessa noite. Que assim seja. O tema de hoje é um tema bem tranquilo, né? A boca fala daquilo que está cheio o coração. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata em 2 capítulos exatamente desse tema. No capítulo 8º, quando ele fala das bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, no item 8, ele fala da verdadeira pureza e das mãos não lavadas. A gente vai voltar para esse texto. No capítulo 21, quando ele fala dos falsos cristos e dos falsos profetas, de novo ele volta a esse texto. No capítulo 21, nós temos um trechinho do Evangelho de Lucas, que eu já falei aqui, outras pessoas também com certeza já falaram, que ele diz mais ou menos o seguinte, a minha memória não é aquela leitura expressa, mas ele diz mais ou menos o seguinte: não pode a boa árvore dar maus frutos, assim como não pode a má árvore dar maus frutos. O homem bom tira do seu coração o bom tesouro para praticar o bem. O homem mau tira do seu coração o mau tesouro para praticar o mal. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. A gente caminhando na nossa jornada, nos dias de hoje, a gente percebe o quanto existe essa dualidade dentro de cada um de nós. E antes de iniciar, eu vou dizer uma coisa para vocês, como eu sempre digo. Quando eu faço uma palestra, quando eu termino um tema, eu leio muita coisa, eu escuto muita coisa, eu escuto vários palestrantes e tiro aquilo que eu considero naquele momento o mais adequado. Então, provavelmente, vocês vão ver algumas palestras depois e vão dizer, mas ela copiou. E copiei mesmo. Porque aquilo que é importante, aquilo que nos preenche o coração do bom tesouro, ele deve ser copiado e ele deve ser co-criado. Então tem muita coisa, a maior parte do que eu vou dizer aqui não é meu, é de outras pessoas que conseguem colocar aquela plantinha do bom tesouro dentro do nosso coração. Mas a gente vai voltar lá para o início do item 8, do capítulo 8 do Evangelho, que fala da verdadeira pureza e as mãos não limpas. Nós temos ali um texto de Lucas, no capítulo 20, no capítulo 15, de 1 a 20, que ele fala isso. E a gente vai ver como é contemporâneo aquilo que aconteceu lá atrás, como a gente usa das leis divinas da forma que melhor nos aprouver sempre. A humanidade, desde o início da sua caminhada, e continua até hoje, ela sempre pegou os textos que foram considerados sagrados, que são considerados sagrados, usou, apertou, enxagou aquilo de uma forma tão absurda até obter o resultado que bem entendeu dele, a sua própria interpretação. E não é diferente nesse texto de Lucas aqui, quando Jesus estava lá em Israel pregando com o povo, tinha acabado de curar um surdo, um cego e mudo, que na época era tido como endemoniado, que afinal de contas toda pessoa que viesse com uma imperfeição era tida como endemoniada. E ali atrás dele os fariseus
e os escribas. Os escribas eram os doutores da lei. Eles interpretavam a lei e daquilo que eles diziam, o povo tinha que seguir, segundo as tradições. Os fariseus eram aqueles que eram tidos como os mais cultos, eles já acreditavam em Deus único, eles já acreditavam em reencarnação, mas eram os vigilantes para que aquilo que os escribas tivessem interpretado fosse cumprido com atos externos, puramente externos, rituais, atos externos de adoração e tudo mais. Jesus tinha curado esse homem e estava no meio do povo. Quando alguns escribas e fariseus se achegaram nele, os escribas e fariseus, obviamente, como hoje, sempre estavam atrás de algum tipo de delito contra a lei interpretada pelos escribas, pela equipe de Jesus. E eles chegaram dizendo a Jesus: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Essa tradição aqui significava que os discípulos de Jesus naquele momento não tinham lavado as mãos antes da refeição com todo aquele ritual que era necessário. Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E Jesus respondendo disse: e vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ou seja, por que vocês conseguiram esquecer daquilo que a lei de Deus vem contar para a gente, vem nos dizer que é uma coisa tão simples: amor, caridade, solidariedade. Por que vocês esqueceram disso e foram trocar por uma tradição lá de trás? Por que vocês interpretaram desta forma? E aí ele explicou por quê. Porque Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe. E o que eu amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, morra de morte. Morra de morte aqui, evidentemente, Jesus já cansou de deixar para a gente alguns recadinhos. De que adianta ganhar a vida material e perder a sua alma, perder a jornada encarnatória? Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço nesse altar a Deus te aproveitará a ti. E dizem que estão cumprindo a lei, pois é certo que tal não honrará o teu pai nem a tua mãe. Ou seja, por atos exteriores chegavam lá na frente do altar e diziam: olha, eu estou dando essa oferenda a Deus e em nome do meu pai e da minha mãe. Quando eu precisar assisti-los, eu já dei para Deus, porque a lei dos escribas me garante isso. E Jesus fala: como vocês, por conta de uma tradição, vocês abandonam o pai e a mãe? Por que vocês delinquiram tanto na lei de Deus? Eles daí se afastaram. E Jesus, virado para o povo, então, falou: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas é o que sai da boca. Isso é que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas Jesus respondeu, dizendo-lhe: toda planta que o meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Ou seja, não adianta a gente querer torcer os livros sagrados para distorcer o ensinamento. Porque tudo aquilo que Deus não plantou no nosso coração, tudo aquilo que não está na nossa consciência, será arrancado pela raiz. Atos exteriores, eles não vão nos levar a lugar nenhum nessa jornada, se a gente quiser ficar em evolução. Aquele Jesus que chegou aqui, que se dispôs a vir aqui, a formar nosso planeta, a ser nosso modelo e guia, sem escrever uma palavra. Jesus não escreveu uma palavra. Todo o evangelho dele foi escrito depois, mas Jesus não veio aqui para dar aulinha para ninguém. Jesus veio para fazer a única coisa que o ser humano consegue aprender: exemplificar. Aquele Jesus, quando a gente vê, em nome de Jesus, afasta esse pecador, ele está tão descolado do Jesus real, do Evangelho. A boca fala com tanta facilidade: em nome de Deus,
dê prosperidade para esta casa, para essa família, dê prosperidade que ele compre uma casa, que troque de carro. Esse Deus, ele está tão descolado do Deus do Evangelho. Esses exemplos que a gente tem no dia a dia, eles estão tão distantes do Jesus que veio aqui, que caminhou ao nosso lado, que exemplificou o que era o amor. Lá naquele tempo, Jesus já chamava atenção para isso. E hoje em dia, se ele viesse dizer, Jesus, o que eu fiz? Mas enfim, seguindo aqui. Mas ele respondeu dizendo que toda planta que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada. Deixai-os, cegos são, e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo, Pedro disse, explica-nos a parábola. E respondeu Jesus, também vós outros estáis ainda sem inteligência? Ou seja, Pedro, com tudo que vocês andaram do meu lado, com tudo que eu tenho mostrado, exemplificando o dia a dia, vocês também não entenderam quais são as regras do meu Pai? Vocês também não? E aí Jesus continua explicando. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E estas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, não faz imundo o homem. É lindo, né? E parece que foi feito para hoje. A gente descolou muito do Evangelho de Jesus e descolou muito dos ensinamentos do dia a dia. E a gente não para muitas vezes para pensar como é que a gente joga uma palavra no vento. O que acontece? A gente tem toda uma dinâmica. Primeiro é o pensamento, depois é a palavra e depois é a ação. Vigiar esse pensamento é uma coisa de suma importância. Quantas vezes a gente está lá fazendo uma atividade, normalmente uma atividade mais descontraída, porque quando nós estamos no trabalho, o foco é o trabalho, mas, sei lá, fazendo uma atividade doméstica, alguma coisa que esteja mais... E a gente começa com um pensamentozinho pequenininho sobre determinada coisa e, de repente, quando a gente se dá conta, a gente já atravessou o mundo e, às vezes, criou um monstro atrás da gente. E quando para, pensa... E por que eu estou pensando nisso? Como é que começou a história? E daí a gente volta e vê como se era uma coisa pequenininha e o pensamento voou. E a gente não se deu conta de disciplinar esse pensamento. Eu não sei se vocês viram, a gente está cheio de notícias por aí, que não são exatamente as notícias que Jesus gostaria que a gente tivesse em 2024, talvez a gente pudesse ser um pouquinho mais maduro, não sei, mas uma das notícias que me chamou a atenção, porque eu li por acaso hoje à tarde, eu não assisto televisão e também não tenho rede social, a não ser para copiar dos colegas que fazem melhor que eu as palestras, mas estou no mundo, então eu vejo coisas, óbvio. E eu vi aquele rapaz do Porsche que atropelou o menino da bicicleta, o outro menino da motocicleta em São Paulo. E daí a polícia estava dizendo que, com certeza, foi um momento de fúria. Quem nunca? Quem nunca? O que falta para a gente fazer isso? Nada. Vai depender do tesouro do coração que a gente estiver alimentando, o bom tesouro ou o mau tesouro. Porque se a gente não aprendeu a parar o pensamento,
Na hora que ele começar a fluir, a raiva vem e a ação é feita. E quantas vezes a gente vai passar depois aquele filme na nossa cabeça e pensar, ai meu Deus, por que eu não parei para pensar? Quantas palavras a gente solta na hora da raiva que não para pensar e começa uma dissensão numa família, começa uma dissensão entre amigos, começa uma dissensão numa sociedade, porque não parou para pensar. Falou. A gente culpa a língua. Quando eu era pequena, morde a língua. Esofo era um escritor grego. Dizem que ele era servo, ele era uma pessoa muito simples e todos nós, eu acho que pelos contemporâneos, ele escreveu muitas fábulas, ele tem inclusive da raposa e das uvas, né? E muitas fábulas, porque usava fábulas para trazer uma educação moral para crianças. E ele tem uma delas que eu achei bem interessante. Quer dizer, todas eu acho interessante, mas essa pertinente. Ele diz que existia um rei poderoso e que esse rei nutria uma admiração grande por um dos seus servos. Esse servo era um homem com uma sabedoria que ele gostava bastante, mas ele trazia sempre desafios para esse servo. E aí um dia ele disse assim, olha, você vai para o mercado e traz para mim 1 quilo da melhor coisa que existia. O servo foi para o mercado, voltou com um pacotinho bonitinho, embrulhadinho. O rei abriu. O que é isso? Isso é 1 quilo de pedaço de língua. E o servo falou, sim, meu senhor. A língua é a melhor coisa que pode existir. Porque a língua, quando bem empregada, ela levanta a moral, ela consegue trazer confraternização, ela traz aconchego e paz para quem estiver por perto. O rei pensou, mas é danado esse servo. Deu um dinheiro para ele e disse, agora você vai no mercado e me traz 1 quilo da pior coisa que pode existir lá. Certo, tranquilo, foi. Foi ao mercado, voltou com um pacotinho parecido, com uma fitinha parecida, o rei abriu, era 1 quilo de língua cortada. Ele disse, escuta aqui, você acha que eu sou bobo? Ainda agora, a língua era a melhor coisa que existia no mercado? E agora você me traz 1 quilo de língua como sendo a pior coisa que existe? E sim, meu senhor. A língua, quando mal utilizada, ela provoca dissensões, ela provoca guerras, ela provoca desumanidade e crueldade sem medida. E daí a gente pensa, coitada da língua, né? Não foi a língua que falou, não foi da língua que veio. A língua é um aplicativo. A língua é o nosso WhatsApp. A gente está com um problema no servidor. E é o servidor que precisa ser educado e aninhado. É no servidor que a gente precisa fazer as mudanças e decidir para que lado a gente quer ir. Como está aqui, tem árvore boa que dá fruto bom, árvore má dá fruto má. Dentro do coração tem 2 tesouros, um que é bom e outro que é ruim. Qual deles eu quero que prevaleça? Como é que eu vou acertar o meu servidor? E aí no dia a dia, a gente pensa, tá, beleza, ela falou isso lá, eu estou ouvindo em várias palestras, mas como é que eu faço isso? Jesus veio para cá e não escreveu nada. Outra pessoa veio para cá também, 400 anos antes de Jesus, Sócrates, e não escreveu nada. Mas Platão escreveu, era o discípulo dele. E ele nos dá uma dica bem importante para a gente usar o nosso WhatsApp e tentar bloquear o servidor antes de espalhar coisas que depois a gente não vai mais conseguir recolher. E não vai mais conseguir remendar. Não adianta dizer para um amigo meu, para um pai, para uma mãe, para um marido,
uma coisa terrível na hora de raiva e pedir desculpa para ele, porque quem pede desculpa esquece, mas quem ouviu não esquece. Dali a 10 anos a pessoa vai dizer, mas você me disse isso. Daí você vai dizer, mas eu pedi desculpa. E ele vai dizer, mas você falou uma coisa que você pensava. E Sócrates, através de Platão, que nos trouxe isso, tinha os 3 crivos. E esses 3 crivos, eles são muito bons, para que o nosso servidor comece a se educar e para que a gente pense. Um dia chegou, estava Sócrates lá na praça, com os seus discípulos, e um deles chegou todo esbaforido, Sócrates, eu tenho uma coisa que eu preciso lhe contar urgente. Sócrates parou, você já passou isso pelos seus 3 crivos? 3 crivos? Eu nunca nem sabia que isso existia, que 3 crivos da onde? Você já passou essa informação pelo crivo da verdade? Não, mas todo mundo está falando, deve ser verdade. Então você quer me contar uma coisa com urgência, mas não sabe se é verdade? Não. Você já passou essa informação pelo crivo da bondade? Você vai me falar sobre alguém e essa informação vai me fazer mudar radicalmente a minha ideia sobre essa pessoa, o meu carinho sobre essa pessoa. Pela bondade não passei, não. Você já passou essa informação sobre o crivo da utilidade? Vai ser útil? Alguém vai se melhorar? Alguém vai crescer com essa informação? Útil mesmo não vai ser. Então guarda essa informação para você. Não passe para frente. A Kátia, que está ali atrás, falou isso numa primeira palestra que me chamou muita atenção. E esse crivo da verdade, da bondade e da utilidade é uma trava para que o nosso servidor comece a apreciar as informações que vai repassar, que sempre passe por eles. E a nossa língua paga o preço depois. Mas não é só isso. Nós tivemos um irmão mais velho, bem mais velho, porque segundo diz no livro Caminho da Luz, as galáxias onde ele fez a evolução dele, há bilhões de anos não existem mais. Mas ele veio para cá, e ele disse que nós somos irmãos, e que, portanto, a gente fez a mesma jornada, nós fizemos o mesmo caminho. E ele veio e não escreveu nada, ele deixou exemplos, que depois outros homens escreveram e nos contaram. E além disso, além daquele exemplo que ele deu lá atrás, ele deixou vários manuais de sobrevivência, ele deixou o Espiritismo para a gente, ele deixou o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e várias outras obras espíritas sérias, para que a gente alimente o tesouro do nosso coração. Ele não nos abandonou em momento nenhum. E nós somos espíritos em obras, gente. Nós estamos caminhando sempre na construção. Nós estamos muito na infância ainda da vida espiritual. A gente costuma olhar para o lado e achar, nossa, quanta maldade. Mas veja só, se nós estamos encarnados todos na mesma época e no mesmo planeta, todos nós, lá nos refolhos do nosso servidor, temos um tesouro bem ruinzinho ainda que a gente precisa tratar dele. Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a saber o que a minha boca vai falar. E se a gente fizer análise no dia a dia, no final do dia, se a gente for bem honesta conosco, a gente vai saber do que é que está cheio o nosso coração. A gente vai saber disso. E se a gente quiser modificar para melhorar na nossa jornada, para que a caminhada siga de uma forma mais tranquila, a gente tem todos esses manuais de sobrevivência. A gente vive, claro, num mundo que nos traz desafios, mas a gente nunca pode
para alimentar o tesouro do nosso coração, pensar no outro como paradigma. A gente tem que pensar sempre na gente. Nós somos espíritos em obra. A gente está sempre com um tijolinho para ser arrumado na nossa construção. E se a gente é um espírito em obra e está sempre com um tijolinho para ser arrumado na nossa construção, o nosso paradigma temos que ser nós mesmos. A cada dia, um pouquinho melhor do que ontem. E sem culpa, se a gente errar várias vezes. Nós estamos na infância da espiritualidade, sem culpa, mas com a meta, com o objetivo de a cada dia enriquecer um pouco mais o nosso tesouro bom. Se é que nós estamos desconfortáveis com algumas coisas que a nossa boca acaba falando como aplicativo que fugiu do servidor. Que a gente consiga fazer essa disciplina e ir alimentando a cada dia um pouquinho e sempre, sem esquecer que somos seres em construção e sem esquecer que muitas vezes, mesmo querendo acertar, a gente vai magoar, a gente vai ferir, felizmente, várias pessoas, a gente vai tomar atitudes erradas, mas sem desanimar, sem culpa. A gente não precisa apavorar, porque a gente tem eternidade para consertar. Quanto mais rápido começarmos, melhor a evolução. Mas sem correria e com carinho no coração, sempre procurando alimentar o nosso melhor tesouro. Porque quando nós conseguimos fazer esse tipo de coisa, todo o nosso entorno caminha junto e se ilumina. Era isso, gente. O nosso tempo foi. Uma boa noite. Vamos agora nos concentrar para receber essa dádiva maravilhosa do passe.